Olá, sejam todos bem-vindos. É uma honra, prazer e satisfação estar com vocês aqui na Restaurantes Lucrativos. Hoje nós teremos uma live aonde nós vamos falar a respeito sobre tecnologia e economia em parceria com a Cota Compras, com o Márcio Black da Cota Compras. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Oi, a Janine. Oi, o chefe Wilson. Oi, o Murilo. Oi, o Luiz. Então, sejam bem-vindos todos. Beleza? Bom, o Márcio já está aqui. O Márcio já está presente aqui na nossa sala. Muito obrigado aos que estão presentes. Grande Márcio. Fala, Jonathan, tudo bom? Joia. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, por aceitar o convite aqui da Restaurantes Lucrativos. E assim nós vamos cumprir a nossa missão, que é ajudar o mercado de food service e de alimentação fora do lar a se tornar cada vez melhor e cada vez mais lucrativo. Joia. Cara, muito legal. Aí. Muito legal aí esse papo que a gente vai ter aí agora nessa tarde, dia e noite, né? Porque a live fica gravada, né? Não sei se quem vai assistir está de dia, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Né? Vai ser bem legal. Acho que a gente pode esperar uns minutinhos aí para o pessoal conseguir entrar aí dentro do horário previsto. Me conta aí. Assim, fala. Então, acho que a gente pode começar se apresentando. Joia. Você que é o convidado, eu vou pedir que você se apresente primeiro. Opa, quem é o Márcio? Quem é o Márcio? Fala um pouquinho da sua experiência, tanto com tecnologia quanto com gastronomia. Beleza. Vamos lá. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou Márcio Black, eu já estou há muitos anos, perdi muitos dos meus cabelos no ramo de tecnologia e Estamos perdendo. Você ainda tem, né? Mas o meu já foi tudo. Eu tô, brincadeiras à parte, eu acho que já estou uns 25 anos nessa pegada de desenvolvimento de sistemas e, nesse meio tempo, também de food service, né? Então, lá atrás, nos idos lá de 1990 e bolinhas, eu comecei a desenvolver software de ponto de venda e um dos segmentos que eu investi bastante foi a questão do sistema para food service, né, para bares, restaurantes. Né? O conceito ainda se falava muito em sistema de ponto de venda para restaurante. O caixa, né? Fazia ali o caixa, aquela coisa toda. E, ao longo do tempo, o sistema foi crescendo, foi se tornando mais parrudo, se chamava Snack Control lá naquela época, e o Snack Control ele acabou se tornando um ERP, ele tinha a parte de estoque, financeiro, multiloja, e ele cresceu e acabou que em 2008 para 2009 a gente vendeu ele para a Bematec, né, aquela que fazia as impressorinhas, e de lá para cá eu venho trabalhando em alguns outros projetos sempre na área de food service. A gente fez também um projeto de delivery online lá em 2010, quando ainda nem se falava de celular, né, de smartphone, né, na verdade. A gente fez o Comer na Web, né? E nesse meio tempo eu sempre fui muito fã de querer ser um dono de restaurante, e ali em 2015, mais ou menos, eu entrei para uma rede de franquias e acabei montando 2 operações de restaurante. Né? A gente vendia frango frito, a gente vendia lanches, a gente fazia uma série de coisas. Né? Então, eu participei tanto da franqueadora como franqueado. Eu tive 2 unidades, foram quase 6 anos nessa batalha aí de 2015 até o final de 2020. Né? E isso foi muito bom para o meu viés tecnológico, para a questão enfim, de tudo que eu faço, desde as consultorias até a parte de sistemas para o mundo de food. Foi muito bom botar a barriga do outro lado do balcão. Né? Então, acho que assim, é a história de você vestir o sapato do outro. Né? Então, foi muito, muito bom isso, né? E me deu muita possibilidade de fazer enfim,
ganhar essa expertise toda para validar os conceitos que eu já tinha entendido no passado que eram importantes para o dono do restaurante, né, como desenvolvedor de sistemas, e nessa jornada me deu a oportunidade de ver que uma das dores grandes é a parte de compras, né? E dali nasceu o Cota Compras, que hoje é um produto que a gente comercializa dentro da nossa empresa de consultoria, né? Então, é uma questão que nasceu do olhar de um dono de restaurante com viés tecnológico, né? Enfim, não daria, talvez, para qualquer dono de restaurante que não tivesse esse pezinho na parte de sistemas, mas a dor é comum a todos, né? A gente vê muito que a dor é comum a todos os restaurantes, porque tem uma coisa que é certa. Tem restaurante que é salão, tem restaurante que faz delivery, tem restaurante que não faz, tem restaurante que é rodízio, mas uma coisa todos os restaurantes fazem, que são compras. Não tem nenhum restaurante que não faça compra, né? Então, isso nessa época, é uma dor muito grande. E nessa época que você era empreendedor, que você era empreendedor de gastronomia, você sempre foi empreendedor aí, pelo que você nos contou. Isso. Qual que era as suas maiores dificuldades com compra, que te inspirou até criar a solução? Então, por mais que eu fosse o dono, eu tinha 2 lojas, eu não conseguia estar nas 2 ao mesmo tempo, né? Então, isso já é um ponto também para a gente discutir, né? Ou seja, o dono do restaurante nunca consegue estar 100% do tempo naquela operação, mesmo que ele só tenha uma operação. E não deve. Tem operações não deveria estar, né? Sim, para que o restaurante seja uma máquina, né? Ele tem que operar com os processos, né? Então, não pelo engajamento só do dono, né? Então, uma das coisas que eu via muito, principalmente meus gerentes fazendo, e eu chamava de Excel de guardanapo, né? Que era o cara ficar o dia inteiro atrás dos fornecedores. Ele tirava um dia da semana, geralmente ali segunda ou terça, né? Que são os dias iniciais daquele ciclo, para fazer as cotações. Então, ele pegava, né? Já era uma era de WhatsApp, mas muitos ainda respondiam pelo telefone, tinha que ligar no televendas, né? Não respondiam no WhatsApp, alguns ainda mandavam também e-mail. Então, pegar tudo isso para você poder analisar 10, 15 fornecedores era praticamente inviável. Então, ele fazia ali com 3 ou 4 fornecedores, né? Com uma gama longa de produtos, né? Então, né, um restaurante, por menor que seja, tem seus 150, 180 itens diferentes, né? Por menor que seja. Por menor que seja. Por menor né? que seja. Assim, dentro aqui do Cota Compras, a gente vê relações de itens de 700, 800 itens. Né? Fácil, assim. Se eu pegar aqui 2, 3 clientes aqui, puxar, vem 500 itens. Né? Então, quando a gente fala ali dos principais, né? Proteína, mercearia, aquela coisa toda, né? Secos e tudo mais, a gente acabava fazendo a cotação com menos fornecedores do que deveria, porque a gente tinha uma janela curta, né, de tempo, porque tinha que comprar, porque senão não ia ter os estoques em loja, principalmente em shopping, né? A gente tinha loja em shopping, então os espaços físicos para guardar a mercadoria são pequenos, né? Então você tem que estar sempre comprando, né? E nesse sempre comprando, você tem janela curta, porque você tem o ciclo de entrega, você tem toda aquela questão, você tem que comprar de um dia para o outro ali, pelo visto, né? Pelo menos. Então, a gente ficava naquela dor de ter que ligar para os fornecedores, tentar achar o menor preço. E olha que a gente trabalhava com a questão do frango frito. Então, por exemplo, só de farinha ao longo do mês era quase 1 tonelada. Fácil. Só de batata frita, de frango, né, sassami, eram quase 1 tonelada. Então, qualquer 10 centavos ou 20 centavos que a gente economizasse, a gente estava falando de 300, 400 reais em uma única mercadoria.
né? Então, o CMV está muito comprometido ali com a compra. Então, todo esse imbróglio acabava fazendo com que a gente ficasse muito preocupado com essa parte de compras, né? Porque uma coisa que eu costumo falar muito hoje em dia é que o CMV é uma linha tênue entre o quebrar e o lucrar, né? Se você vacilar, você quebra, né? Se teu CMV subir de uma maneira que você perca o controle, já era, né? Você vai acabar quebrando. Mas, enfim, então... Só traduzindo aqui o CMV, custo de matéria vendida, que são o seu custo real e final. Sim. E assim, e fazendo uns comentários em cima aí da sua experiência, da sua observação, várias coisas que você apontou que são importantes. Primeiro, você tem um processo de compras que não te faça ter estoque, porque estoque é dinheiro parado. Exato. Outra coisa importante que você colocou como diferencial, que hoje se tornou inclusive o produto principal que você vende, é que você conseguir cotações melhores te faz ter vendas melhores, correto? Com certeza, com certeza. A gente já teve, inclusive, alguns relatos de clientes que usam hoje a plataforma, e o cara falou assim, olha, a gente conseguiu reduzir o preço do produto, porque a gente está cotando melhor, né? Ou seja, a gente está cotando mais, porque uma coisa que é mais fácil é você achar um fornecedor com preço mais barato de uma mercadoria eventualmente similar, do que você ficar dando murro em ponta de faca e tentando pedir desconto para aquele fornecedor, né, para um outro fornecedor. Então, quando você abre a tua competição dos fornecedores e os fornecedores recebem pela plataforma, né, o link ali para preencher e tudo mais, ele, fornecedor, já sabe, poxa, eu estou participando de uma concorrência, eu preciso dar um preço melhor, porque senão eu não vou ganhar, e pode ser no centavo, né? Então, a redução de preço ela é muito mais visível do que quando você entra individualmente em contato com cada fornecedor e fala, Joãozinho, quanto custa lá teu quilo da alcatra? Ah, X. Ah, Ciclaninho, quanto quilo... Porque pro vendedor, ele pode até supor que você esteja comparando, mas ele não está vendo de fato que ele está numa cotação. Vendo no sentido de saber que ele recebeu algo, vamos dizer assim, formatado. Né? Não que ele veja os preços dos outros, tá? Ninguém vê preço de ninguém a não ser o comprador. Né? Então, assim, essa questão é muito importante para reduzir o preço final do produto. Né? É muito comum o dono do restaurante, em momentos, principalmente momentos difíceis como o que nós estamos vivendo, nós estamos ao final da pandemia, o mercado ele vai sofrer com eleição, a Copa ajuda de certa forma, mas o mercado em geral se paralisa um pouco. E o dono de restaurante, principalmente quando está em momentos difíceis, ele tem muito hábito de reclamar, e ele reclama de coisas que ele não tem controle. Então, por exemplo, se eu enquanto consultor, professor, eu vou estimular o meu cliente a só reclamar ou só se preocupar com coisas que ele possa mudar. Então, beleza, eu tenho um governo vigente X, eu tenho uma situação de mercado X. Eu não tenho como mudar isso. Eu ficar reclamando, eu ficar falando, não vai mudar. Agora, as coisas que você tem sob seu controle, você precisa ter uma preocupação absurda. Então, se eu tenho condições de melhorar o meu custo, de melhorar o meu preço, de melhorar o controle, e algo que eu observo enquanto consultor é que, a partir do momento que eu consigo controlar algo, eu começo a ganhar dinheiro com aquilo. Com certeza. Quando você tem as coisas na mão, você consegue tomar decisão mais assertiva, né? Para falar bonito, sobre para que caminho que você vai. Né? Eventualmente você consegue negociar, por exemplo, né, sei lá, 1 quilo de carne, lá, uma determinada quantidade de carne num quilo mais barato, você pode fazer uma promoção naquele empratado de alcatra, por exemplo. E aí você se diferenciar daquela praça de alimentação que todo mundo vende lá um empratado de alcatra, sei lá, por R$ 23,90,
de repente você consegue vender por R$ 22,90. Esse R$ 1 que você retira do preço final de venda, de repente faz com que você venda 50 pratos a mais, né? Então, assim, é muito importante, quando a gente fala de compra, a gente fica muito preso na questão de entrada, mas as pessoas esquecem, né, até puseram aqui nos comentários, né, que se ganha na compra e não na venda. Eu concordo em 2.500% nisso, que até escrevi um e-book, depois aí, quem tiver curiosidade pode dar um pulo lá no site do Cota Compras, né? Tem um e-book de compras que eu chamo que é Seu Lucro Não Está nas Vendas. Esse é o título do e-book, porque não adianta a gente faturar R$ 1 milhão e gastar 999.999. É muito melhor, é mais saudável para a operação faturar 200 mil e gastar 80, vai te sobrar 120, né? Enfim, chutando números absurdos aqui, né? Mas é muito melhor é muito mais saudável e muito mais importante você se preocupar efetivamente na rentabilidade, né? E aí a gente junta um bololô de coisas que não é só compra, né? Você tem que ter a compra bem feita, e o Cota Compras te ajuda muito nisso, mas você precisa ter um sistema de caixa, você precisa ter um sistema de salão, você precisa ter impressora ou KDS na cozinha para não ficar perdendo prato, né? Já que a gente fala de tecnologia como um todo, né? Você precisa ter um sistema mais integrado, mais abrangente, né? Para você poder melhorar a sua dinâmica e, obviamente, sobrar lá no final mais dinheiro do que o mês anterior, né? Você sempre melhorando a sua lucratividade, né? Então, é certo que a gente precisa olhar compras. Compras é um calcanhar que muita gente deixa passar batido, mas o todo da tecnologia está aí para ajudar o dono do bar e restaurante a operar melhor, né? Eu não vislumbro um restaurante de qualquer tamanho, e assim, geralmente eu tendo a generalizar restaurante, qualquer coisa que venda comida. Então eu Sim, tenho um perfeito. carrinho de cachorrão na minha cabeça e um restaurante. Eu tenho uma rede com 20 restaurantes. Então eu não consigo imaginar um carrinho de cachorrão que não tenha um sistema de gestão informatizado. Entendeu? Às vezes o carrinho do cachorro-quente tem alguma dificuldade tecnológica, né? Mas que cada dia hoje está se diminuindo mais, né? Hoje você tem sistemas que rodam num celular, né? Então, ainda mais depois que acabou a história do SF, né? Para os mais antigos, aquela impressora fiscal, né? Que emitia nota, aquela coisa toda. Hoje, para os mais novos, né? Você, enfim, não precisa nem de uma impressora. Você pode mandar o comprovante por e-mail, você pode deixar só o link, enfim, pode até emitir numa impressora comum, até aquelas, quando a gente fala de mobilidade, a gente pode ter um PDV móvel naquela maquineta de cartão de crédito, né, hoje em dia, né? E funciona muito bem. Sim, sem sombra de dúvidas. Hoje é uma das soluções bastante interessantes para ponto de venda. Isso hoje tem vários sistemas no mercado aí para isso, né? O Cota Compras ele acaba olhando só um ponto da parte de compras, mas como eu falei, o todo é muito importante de ser analisado e visto pelo dono do bar e restaurante. Hoje a estrela da nossa live é justamente o Cota Compras. Eu quis explorar um pouco esse seu conhecimento como empreendedor de gastronomia para gerar aí uma empatia, já que as pessoas conhecerem e até perceberem quanto você entende de restaurante. Agora, e agora o que eu gostaria de saber é o que é o Cota Compras, por que um restaurante ele deveria usar e aí quais são as vantagens. E assim, nessa conversa a gente já tirou várias coisas interessantes. Você deixou claro que é importante para que o dono de restaurante ganhe dinheiro, que ele evite ter estoques muito grandes, que ele possa cotar de forma a ter produtos mais baratos. Nós já aprendemos que nós ganhamos na compra tanto quanto ou mais do que na venda.
beleza? E um ponto que eu quero colocar aqui, destacando a importância da tecnologia para a gestão, independente do tamanho, é que o sistema informatizado, ele te obriga a ter processo. Também. Entendeu? O dono do restaurante, quando ele contrata um sistema informatizado, e assim, eu sem querer acabei me tornando um conhecedor de sistemas de restaurante, porque semanalmente as empresas que produzem, que criam esses sistemas acabam entrando em contato para eu divulgar, e os que são de fato bons como o seu, eu gosto de divulgar. Beleza? Então, tendo aprendido essas coisas, fala para a gente um pouco sobre a sua solução. Beleza? Legal. A partir de que tamanho, que diferença faz. Aí você pode citar também mais alguns cases de sucesso, como você citou um. Legal. Então, por favor, fala. Vamos lá. Assim, obrigado. Vamos lá, João. Então, assim, o Cota Compras, ele é um software, tá? Muita gente, às vezes, procura a gente para perguntar se a gente é fornecedor de mercadoria para bares e restaurantes. Não, a gente não é fornecedor de mercadoria. A gente é um software, né? Como tem software financeiro, software de estoque, software de PDV, a gente é um software de compras, né? Que a gente batizou de Cota Compras porque o viés principal dele é auxiliar o dono, né, ou dona de bares e restaurantes a fazer as cotações, né? Ou seja, como eu falei no começo, lá atrás, quando me deu a ideia do Cota Compras, o meu gerente da loja tinha, para fazer as cotações, tinha que telefonar, eu tinha que mandar WhatsApp, tinha que mandar e-mail, ou até entrar num e-commerce, né? Ele tinha que fazer muitas visitas, vamos chamar assim, para conseguir 3 ou 4 preços da mesma mercadoria, né? E 3 ou 4 preços, às vezes, não é suficiente para a gente ter um melhor preço, né? Eu vejo aqui na operação dos nossos clientes, tem cotação que tem 15, 18 ou às vezes 20 fornecedores comparados, né? Vamos chamar assim, que foram incluídos naquela cotação. Então, o Cota Compras, ele é uma plataforma web, tá? É muito importante isso, ele é totalmente online, você não precisa baixar nada para o teu computador, você não precisa instalar nada na tua loja, você está em casa, quer usar, você acessa lá no navegador, basta ter internet. Um notebook, internet. Você está na loja, acessou, normal. E aí, com o teu usuário e senha, você vai ter sua lista de insumos que você usa, sua lista de fornecedores. Os fornecedores é um dado seu. Você vai incluir o fornecedor ali da onde você quer fazer as cotações, tá? E você monta basicamente uma lista de compra que pode vir por uma requisição ou pode ser digitada ali por você mesmo. Isso vai depender muito do tamanho do restaurante, tá? Porque, por exemplo, se for um restaurante menor, o próprio gerente ou dono pode entrar com a lista de compra, né? Sei lá, 50 quilos de alcatra, 20 quilos de peixe, 30 quilos de arroz. Se for um restaurante um pouquinho maior, com setores, ele pode receber requisições, por exemplo, o líder ali do bar, o líder da cozinha, o líder do, sei lá, do material de uniforme, ou de descartável, de limpeza, e por aí vai. Então, ele pode receber por requisições. O Cota Compras também permite que um restaurante ou uma rede faça compras centralizadas. Então, por exemplo, a loja, né, de um determinado, né, a loja número 1 daquela rede pode fazer o pedido de 100 quilos de alcatra, a loja número 2 pode pedir 150 quilos de alcatra, a loja número 3 pode pedir outros 150 quilos de alcatra. E o comprador central vai pegar 150 com 100 e vai cotar 400 quilos de alcatra no mercado. Né, te dá poder de negociação. Exato, perfeito, exato. Ponto importantíssimo, né? Então, com isso, ela vai ter poder de negociação, vai reduzir o custo e o próprio sistema já gera as ordens de compra depois da cotação individualizadas por loja. Então, depois que você faz a cotação dos 400 quilos de carne, ele já gera 100 para a loja 1, 150 para a loja 2, 150 para a loja 3. E com isso, como o sistema é web e ele permite que você compartilhe as informações, o gerente da loja 1, da loja 2 e da loja 3 podem ter acesso à plataforma simultaneamente, tá? E conseguir ter todas essas informações ao mesmo tempo e online. Então, na hora que você gera
a plataforma, que você gera lá o pedido, o gerente lá da loja já sabe que vai chegar a mercadoria para ele naquela data, naquele dia, aquela coisa toda. Né? E quando a mercadoria chega, ele lá na loja pode confirmar que chegou a mercadoria, pode confrontar a mercadoria com o que era previsto, com o que chegou, e você, gestor geral daquele grupo ou daquela loja, consegue também acompanhar tudo isso. Então, o processo de compras ele não é só de cotação, ele vai desde lá do inventário, né? Então, existe uma ferramenta no Cota Compras que permite que você faça uma contagem, né? Que a contagem é importante para você poder definir sua compra. E muito negligenciada. Tá? Bastante. Só um parênteses. O Cota Compras não é um sistema de estoque. Tá? O sistema de estoque é um sistema que baixa quando vende, né? que dá crédito quando entra na nota fiscal. O sistema de estoque fica lá para o PDV, lá para o ERP. O Cota Compras ele tem uma ferramenta de contagem para quem não tem um sistema de ERP e para poder ajudar a trazer essa informação para dentro do Cota Compras. Então, como você falou, não adianta eu querer comprar 100 se eu não sei nem que eu tenho 50, 30, 90 ou 200. Sim. Né? Eu preciso ter essa informação. Tá? Então, você tem o sistema de contagem, você tem as requisições, você tem as cotações por loja, por grupo, enfim, tudo isso que eu falei anteriormente, e você tem as ordens de compra. Então, todo esse fluxo monta o que você falou no começo, os processos de compra. Né? Então, antes, se você simplesmente ia lá e pedia para o teu fornecedor, agora você pode fazer um processo de ter a requisição, eventualmente, ou ter a cotação certinha, você conseguir saber, poxa, da última vez, eu estou fazendo uma cotação, mas da última vez eu comprei em quem e quanto eu paguei. Isso ele já traz na própria tela, na hora da cotação, né? Eu abri uma nova cotação de Alcatra, eu sei quanto eu paguei da última vez, quanto de quem eu comprei da última vez, quando eu comprei a última compra de Alcatra, isso tudo na mesma tela. Queria eu poder aqui no Instagram poder fazer uma demonstração, mas não dá muito certo. Mas aí então, assim, dá um pulinho lá no site, tem essas informações. Para entrar em contato com vocês, quais são aí seus contatos? É assim, uma coisa que, como eu disse para vocês, para quem está aqui nos assistindo, para quem vai assistir gravado, semanalmente eu tenho contato com empresas de tecnologia. Inclusive, eu sou muito crítico com isso. Porque chega para mim muita gente que cria soluções que para os meus clientes não servem. E uma coisa que eu gostei muito do seu sistema, inclusive foi uma coisa que aconteceu na nossa primeira conversa, eu falei, beleza, representação tal, mas eu falei, se for bom para o meu cliente, eu vou te indicar. Se não for bom, não adianta você me pagar. E eu achei assim, o sistema de vocês, eu achei muito simples, um conjunto de passo a passo muito simples, beleza? Eu achei ele muito acessível no sentido de ser fácil de usar, você não precisa ser um programador, tem uns sistemas que acabaram entrando em contato, que eu, que sou gestor de restaurante, que trabalho com gastronomia, vai fazer 26 anos, eu fui mexer e não entendia nada. Daí eu pensei comigo. Precisa ser fácil, né? Isso é uma das coisas que a gente tentou traduzir, porque o sistema de compra, ele tem que ser fácil e rápido, e o dono do restaurante, ele não tem muito tempo, né? Se ele é uma empresa pequena, tem muita coisa em cima dele, né? Então, ele tem que ser fácil para poder ajudar aquele dono de restaurante. E se ele é uma empresa grande, que tem vários processos ao longo daquela etapa, né? Daquelas etapas, ele precisa acompanhar todos esses processos. Então, o Cota Compras ele é muito flexível. Ele pode ser configurado para o pequeno e para o grande. Né? Como eu falei, ele pode funcionar para a central de compras, como pode funcionar para aquele indivíduo que só tem uma lojinha ali e tudo mais. Uma coisa que você me perguntou, e eu não te respondi, é para quem que é mais indicado. Né? De verdade, ele pode ser indicado para qualquer restaurante. Tá? Mas eu faço uma ressalva. Tá? Por quê? Porque tem muito restaurante que é pequeno ainda, que está começando, que está engatinhando, que ainda é um MEI, né? Não é ainda uma empresa maior, que fatura talvez 20 mil por mês, 30 mil por mês, e aí pegando um CMV médio aí de, sei lá, 30%, o cara faz umas compras entre 7 mil, 9 mil ainda por mês, ele compra direto nos atacadões, ou eventualmente ainda em supermercado.
Ele pega aquela graninha viva lá dele, ou pega no cartão de crédito pessoal e vai lá e faz a compra. Não que não sirva para esses, mas talvez não vá ajudar tanto por causa das cotações, principal ganho, né, dentro do Cotacom. Então, a gente recomenda hoje, para quem compra, em média, ali acima de R$20 mil por mês. Compra. Né? Isso aí a gente está falando de uma empresa que fature ali talvez 70 mil por mês, 70, acima 100, disso, por aí. Agora, Márcio, eu faturo menos, mas eu tenho 3 ou 4 unidades e eu quero fazer essa compra centralizada. Show de bola, não tem problema. Para quem tem mais de uma unidade, mesmo que ela fature menos e que você precise organizar essas compras, não tem problema. De novo, não tem problema para ninguém, todo mundo pode usar. É só a questão de fato, a gente está falando de ganho, porque a experiência que a gente tem é que traz uma média, quando você começa a organizar e a cotar, você começa a ter um ganho em torno de 8 a 10% das suas compras. Tá? Então, se você está falando de uma compra média de R$20 mil por mês, você está falando de um ganho ali de R$1.600, R$2.000 que você consegue economizar no mês. Esse ganho é lucro direto. Ele vai para a tua última linha do DRE. Né? Então, assim, é muito importante que a pessoa entenda, né, que ela tem esse link direto. Né? Economizou nas compras, sobrou mais no final do mês. Não tem outra. Não sobrou. A margem, diminui o custo, vai converter em lucro. Uma coisa que eu gostaria que você fizesse é assim, eu sei que você não vai citar nomes de clientes aqui, se quiser, se os clientes não tiverem problema com isso, mas dá alguns cases para ele. Olha, entendeu? Um ou dois que a gente está caminhando para o horário. Nomes de fato, é só dar um pulinho ali no cotacompras.com.br, tem uma barrinha de principais clientes. Né? A gente tem clientes de vários portes, tá, já. Né? A ferramenta primeira é uma ferramenta nova, tá? A gente está fazendo aí 1 ano ainda, né, de operação. Tá? A gente vai fazer 1 ano agora, no começo do ano que vem. A gente teve. Eu achava que já tinha mais, está tudo tão organizadinho. O problema é que a gente teve que segurar por causa da pandemia que voltou lá no ano passado. Né? A gente ia lançar em agosto do ano passado, mas aí teve aqueles altos e baixos e a gente acabou esperando para lançar em fevereiro. Hoje a gente tem aí uma média já de uns 150 CNPJs rodando com a gente. A gente tem desde clientes de redes de fast food, tá? Até clientes não vou dizer de food truck, mas de operações pequenas, individuais, que tem ali seu faturamento pequeno, mas que gosta de organizar e que o dono não vai no supermercado. Ele compra por fornecedores, mesmo ele tendo uma operação não tão grande. Tá? Então, a gente tem operações... Sim. A gente tem operações de 2 e 3 lojas. Eu tenho vários clientes que têm 2 lojas. Assim, tem vários cases, 2 lojas. Tenho franqueados que a marca em si nem sugeriu para eles, mas eles acharam a ferramenta e começaram a usar, porque esse caso em específico tem 3 unidades. Né? Um franqueado de Minas que tem 3 lojas e ele usa para as lojas dele fazendo as cotações. Ele não compra nem centralizado, ele compra individual, mas ele organiza toda a operação das compras, das cotações, ele cota e tudo mais. A gente tem um cliente em Salvador que começou há pouco tempo com a gente, que é uma central de compras. Ele tem 6 ou 7 lojas e ele junta tudo para poder comprar. Então, ele faz tomada de preço, ele recebe requisição, ele faz toda esse cenário. Tá? Então, assim... Inclusive, uma coisa que seria legal... Uma flexibilidade muito boa de assim, operação. Uma das minhas experiências com consultoria foi trabalhar para o Sebrae. Inclusive, hoje eu estou no coworking, que é dentro do Sebrae, aqui de Sorocaba. Bacana. E eu lembro que quando eu fazia as palestras na cidade do Sebrae, o Sebrae ele organizava centros de compra. Então, eu sou dono de restaurante. Eu tenho uma única unidade. Eu posso pegar 2 ou 3 restaurantes, vamos colocar, por exemplo, pizzaria,
e organizar o processo de compras para comprar em quantidade e diminuir preço. A gente já encontrou uma situação, não do Sebrae, eu infelizmente hoje tenho pouco contato com o Sebrae, eu já tive mais contato, mas hoje eu não tenho muito. Mas eu encontrei alguns consultores que fazem esse processo de compra. Tá? Eu tenho um parceiro que faz, que até Sim, já a gente até, é nosso parceiro. É nosso parceiro. Isso, até a gente conversou com ele. Então, a gente tem encontrado, e isso é um business interessante, tá? Para quem eventualmente estiver ouvindo a gente e é do mercado de food, fala, putz, como que eu posso inovar? Pode inovar dessa maneira, porque fazer as compras é bem complexo, tá? E se você não tem um bom comprador, você acaba levando o gato por lebre, né? Sim. Então, é importante, e isso vira um business para os consultores que fazem compras, né? Então, ele faz a gestão de compras do restaurante, e para ele, uma ferramenta dessa, online, que ele não precise estar fazendo milhões de planilhas em Excel, ou recebendo um monte de foto no WhatsApp, ou um monte de mensagem, ele consegue atender inúmeros restaurantes, consegue ter um poder de compra, porque se você, restaurante 1, compra alcatra, e o restaurante 2, que não tem nada a ver com o restaurante 1, compra a mesma alcatra, vocês dois somados podem comprar melhor a alcatra, e essa função desse consultor é para que todo mundo ganhe. Então ele, como eu falei, com a possibilidade do Cota Compras fazer essa cotação conjunta e depois individualizar a compra para cada um deles, se ganha nessa ferramenta, tá bom? Então, Jonatas, eu queria muito te agradecer. Dando o seu horário. Eu estou um pouquinho apertado hoje, mas eu queria deixar para todo mundo um muito obrigado. Queria convidar para dar um pulo no cotacompras.com.br. Lá tem bastante informação, bastante material. Tem até um FAQzinho, né, com perguntas e respostas para tirar de dúvida. Queria deixar uma cortesia para os seus seguidores. Tá? Agora, né, embora essa live fique aí eternizada, né, para quem se afiliar ao Cota Compras até o final do ano de 2022, né, 31 de dezembro de 2022, tá, e fizer menção, olha, eu conheci o Cota Compras lá na live dos restaurantes lucrativos, a gente vai deixar 10% de desconto na mensalidade e na implantação, tá, que já não são muito caros, mas vai ficar mais barato ainda. Tá? Vou deixar aí 10% de desconto, é só mencionar que vai levar o desconto cortesia, embora, então, de novo, que a live seja eterna, essa oferta Tá vale dado o prazo. Então, 31 de dezembro de 22, meia-noite, né, no Réveillon. Perfeito. Então, tá bom? assim, em nome aqui, muito obrigado. Da família Restaurantes Lucrativos, eu agradeço aí sua generosidade, seu tempo. Conta comigo para a gente poder expandir essa cultura aí de tecnologia. Precisando, é só me chamar. Tá bom? Perfeito. Sucesso, Obrigado felicidade. você. Boa prova para o seu menino. O filho do Márcio vai tá fazer prova hoje. Está fazendo, já está fazendo. Tem que buscar daqui a pouco. Então tudo de bom. Até logo mais. Sucesso. Tá ótimo. Obrigado. Valeu. Tchau, gente.